Nesta aula de introdução às funções DAX, nós vamos aprender como as fórmulas, de uma forma mais geral, como as fórmulas DAX elas vão se estruturar, para que elas servem. Nós também vamos aprender com a estrutura geral de como essas fórmulas elas se estruturam. Nós vamos aprender isso. E para finalizar, nós vamos também aprender a respeito dos operadores. Os operadores que nós utilizamos junto com as fórmulas, as funções DAX, para que nós possamos ter uma visão geral e um entendimento mais claro a respeito da função, né, dessas fórmulas DAX dentro do Power BI. Então, o meu nome é Bruno Melo. Aproveitem, se vocês se interessam por Power BI, aproveitem para maratonar o canal, que vocês vão sair daqui aprendendo de forma absurda. Ou se vocês querem aprender de uma forma mais rápida e mais completa, também tem o meu curso de Power BI. Caso vocês se interessem, é só vir aqui embaixo, na descrição, que vocês vão conhecer ele. Então, vamos para o vídeo. E o que é essa função DAX? A função DAX ela é uma fórmula, são fórmulas, diversas fórmulas, que elas estão presentes, são códigos, né? São códigos, fórmulas que nós usamos semelhante à programação, tá? Que nós utilizamos dentro do Power BI, tá? Ou seja, nós temos a fórmula DAX e a função M. A fórmula DAX são os códigos que eles pertencem ao Power BI. Já a linguagem M é do Power Query. E nós vamos aprender as fórmulas DAX, tá? Então, que nós vamos usar elas para, através dessas fórmulas, nós conseguirmos criar tanto colunas quanto medidas, para dessa forma conseguirmos criar gráficos, criar soluções mais precisas, né, para nossas dashboards. Então, bem aqui nós temos as nossas fórmulas, tá? Algumas fórmulas DAX, tá? E bem aqui a primeira nós temos fórmulas matemática e estatística, ou seja, são fórmulas que nós vamos usar para calcular. Se vocês forem ver, bem aqui nós temos fórmulas que elas vão nos dar a condição de somar, de dividir, de encontrar o valor máximo, o valor mínimo e encontrar a média. Então, através dessas fórmulas aqui, matemáticas e estatística, nós vamos ter essas possibilidades. Agora aqui nós temos a fórmula de filtro e tabela. Então, essas fórmulas são aquelas que vão nos permitir filtrar determinadas informações que nós queremos, ou seja, nós vamos pegar, digamos, informações que estejam numa tabela ou numa coluna, ou então mesmo numa medida, e conseguir extrair dela aquilo que nós queremos, ou seja, filtrar. Então, nós vamos utilizar elas para filtrar. E bem aqui nós temos também uma das mais importantes, que é a de data e tempo. Essas fórmulas aqui de data e tempo, elas vão ser fórmulas que vão nos permitir criar ou fazer cálculos que estejam relacionados ao tempo. Como assim? Cálculos que... desculpa, não é fazer cálculos, é criar gráficos, tá? Ou que estejam relacionados a tempo. Como assim estejam relacionados ao tempo? Digamos, eu vou criar um gráfico que fala sobre o faturamento ao longo do tempo. Então, eu posso usar essas fórmulas para conseguir ter essa noção de tempo, né? Ou seja, eu quero saber ao longo do trimestre, ao longo do semestre. Então, eu quero que ele me diga ao longo do mês, tá? Mas aí eu posso ou colocar a opção dele, colocar o mês como mês 1, mês 2, mês 3. Ou então, colocar, em vez de colocar o número 1 como mês 1, colocar janeiro. Então, tipo assim, a gente tem uma série de possibilidades com essas fórmulas, para nós conseguirmos fazer análises ao longo do tempo. Bem aqui nós temos a nossa função de lógica, né? Bem aqui nós temos as nossas funções de lógica. E o que são essas funções? Bem aqui nós temos as nossas fórmulas. O if, o end, or, e vai. Elas são aquelas fórmulas que elas vão nos ajudar, elas vão nos auxiliar
a gerar uma lógica na nossa fórmula, tá? Porque às vezes vocês vão ver ao longo desse módulo, nós vamos criar lógicas, nós vamos criar fórmulas, e às vezes elas são um pouquinho grandes, e para que a gente consiga extrair dessas fórmulas o que realmente nós queremos, nós vamos precisar usar uma lógica, tá? E então nós vamos precisar utilizar essas fórmulas aqui, as fórmulas de lógica. E aqui nós vamos aprender a sintaxe, ou seja, como é a estrutura do que se usa para criar função, tá? Ou seja, a estrutura da função DAX, a sintaxe. Então, primeiro a gente começa com essa parte aqui, que é a que vem antes do igual. Essa palavra que vem antes do igual, que aqui está escrito tipo do pedido, vai ser a nossa coluna. Ou seja, nós vamos usar, nesse caso aqui, nós estamos usando a função DAX para criar uma coluna. A gente pode usar ou a função DAX para criar uma coluna ou para criar uma medida. Nesse caso aqui eu peguei como exemplo criar uma coluna. Ou seja, essa palavra aqui, tipo do pedido, que está antes do igual, é o nome da coluna que nós estamos criando. Ou seja, a gente vai usar a função DAX para criar uma coluna, e o nome dessa nova coluna que nós vamos criar se chama tipo do pedido. E agora, depois, vem o if. Nesse caso aqui, esse if, ele seria a fórmula. Seria uma das fórmulas da função DAX. Um exemplo de fórmula, tem várias, né? Aí depois vem esse aqui, né? Nós colocamos a tabela, isso aqui é a tabela. É a tabela que nós vamos extrair informação. Então, o nome da tabela, nesse caso aqui, se chama vendas. Tá? Então, você coloca vendas, e aí logo depois, a coluna. O nome da coluna que nós vamos também extrair informação. Ou seja, aqui é o nome da coluna que nós vamos... Essa vendas é o nome da tabela que nós vamos extrair informação, e a quantidade vendida é o nome da coluna. Um é o nome da tabela e outro é o nome da coluna que nós vamos extrair as informações para poder criar a nossa nova coluna, chamada tipo de pedido. Então, essa daqui seria a sintaxe. Agora nós vamos para operadores na função DAX. Como é que funciona esses operadores? Então, bem aqui, nós temos o operador matemático. Que são aquelas fórmulas que a maioria aqui já devem conhecer. O mais, o menos, a multiplicação, a divisão e o expoente. Tá? Aí bem aqui, já coloquei o que significa cada um que eu acabei de falar. Bem aqui em exemplos, nós temos também esse exemplo que a maioria aqui já deve saber. 5 mais a função DAX, 5 mais 7, 8 menos 1. A multiplicação 10, asterístico 2, ou seja, 10 vezes 2. E o 8 dividido por 4. E aqui o expoente, 5, 10. Agora, bem aqui, ó, nós temos os operadores de comparação. Bem aqui. E esses operadores aqui, eles também, a maioria provavelmente já vai conhecer. Alguns não. Tá? Tem alguns exemplos que são diferentes. Bem aqui é o igual, maior, menor. Esse daqui é maior ou igual, menor ou igual. Esse daqui é o diferente. Quando a gente tiver assim, dessa forma, significa que é diferente. E bem aqui a gente tem esses exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, é o exemplo de igual. Ou seja, aqui diz toda vez que na coluna classe tiver escrito a palavra alta. Ou seja, toda vez que na coluna da nossa tabela chamada classe, ou seja, a coluna que tem o cabeçalho classe, né? Chama classe. A coluna chamada classe, dentro dela tiver um valor chamado alta. E é igual, ou seja, classe alta, né? Classe média, classe baixa.
Nesse caso aqui, ó, é o caso de maior. Então, bem aqui, na função DAX, a gente vai encontrar dentro da coluna idade todo valor que é maior do que 18. Nesse outro caso, é o menor, ou seja, a gente vai encontrar dentro da coluna idade todo valor que é menor que 60. Esse aqui é o maior ou igual. Então, a gente vai encontrar dentro da coluna preço todo o valor que é maior ou igual a 2.000. E aqui dentro da coluna preço, todo o valor que é menor ou igual a 5.000. Já nesse caso aqui, é o diferente. A gente vai encontrar aqui nessa coluna, país todo, aqui a gente está pedindo o valor que é diferente de Brasil. Então agora, nós vamos para essa tabela de baixo, que é o operador de texto e o lógico. Também aqui a gente tem esses símbolos aqui. Nesse primeiro símbolo, ele vai concatenar dois ou mais textos em um único texto. O que ele quer dizer, mais ou menos? Que ele vai somar os textos, ou seja, o meu nome se chama Bruno Melo. Então, digamos que a gente tem duas colunas diferentes, uma coluna de nome na nossa tabela. Nessa tabela nós temos uma coluna de nome e separado uma outra coluna de sobrenome. E através desse símbolo aqui, nós podemos usar ele para criar uma nova coluna unindo o Bruno, a palavra Bruno com Melo. E juntando, ou seja, juntando nome e sobrenome. A gente pode criar uma coluna onde vai estar escrito, onde a gente vai unir o nome e sobrenome e vai ficar Bruno Melo, entendeu? A gente vai poder unir. Agora o próximo é esse aqui. Nesse aqui, nós vamos criar uma condição e entre dois ou mais testes lógicos. Ou seja, é naquele negócio de teste lógico, tá? Nós vamos, assim, tem o ou e o i. Quando nós usamos o ou é para falar assim, ou eu vou comprar um copo, ou eu vou comprar um liquidificador. Já no e, é os dois. Diz assim, quando tu usa o e, é mais ou menos assim, eu vou comprar o copo e o liquidificador. Então, é mais ou menos assim que funciona, essa daqui. Então, bem aqui o exemplo, coloquei classe alta, ou seja, a fórmula a gente vai estar pedindo na função DAX. Bem aqui, seria a coluna classe, e dentro dela tem o valor alta, né? Ou seja, classe alta. Então tem o valor, a palavra alta. Então nós queremos, quando a gente usa esse símbolo bem aqui, a gente está pedindo que a gente quer tanto a palavra alta, que está em classe, na coluna classe, quanto os valores, os números que são menores, que são maiores do que 18, que é a idade, ou seja, a idade maior do que 18. Então a gente quer todas aquelas pessoas que têm mais de 18 anos e que são de classe alta. Então seria basicamente isso. Aí bem aqui agora tem esses tracinhos aqui, esses dois tracinhos que são aqueles tracinhos que ficam do lado do shift. É que a gente vai usar. Então o que esse tracinho ele faz? Criar uma condição ou, entendeu? Dessa vez é o ou. Na passada a gente falou da função e, né, de usar o e agora é o ou entre dois ou mais testes lógicos. Então nesse caso aqui é o ou. Então naquele exemplo do copo e do liquidificador seria mais ou menos assim: ou eu vou comprar o copo ou o liquidificador. Então eu vou comprar um ou eu vou comprar o outro. Já no E, eu vou comprar o liquidificador e o copo. Então, nesse caso, é um ou outro. Se for só o liquidificador, tá ok. Se for só o copo, também tá ok, né? Cai nessa função. Então, é isso mais ou menos que eles estão querendo dizer aqui. E agora nós vamos para o exemplo. Bem aqui tem o país, que esse país é a coluna, país, uma coluna da nossa tabela chamada país, e dentro dela tem um valor chamado Brasil, né? E nessa mesma coluna aqui, país, nós temos o país e nós temos aqui os Estados Unidos. Tá? País e Estados Unidos. Tá.
eu tirar aqui, vou ajeitar aqui melhor. Fica mais fácil de enxergar. Bem aqui a gente tem país, e bem aqui a gente tem o nosso segundo país, tá? Que é os Estados Unidos. A palavra país é a coluna, é a nossa coluna, e a palavra Brasil e Estados Unidos é um valor que tem dentro da coluna país. E o que a gente está querendo dizer com esse símbolo que a gente está pedindo pro Power BI através da função DAX, né, na hora de criar uma coluna, digamos, a gente vai usar isso para criar uma coluna, uma medida, e a gente vai pedir para que nessa coluna, nessa medida, tenha ou a gente que apareça lá, ou o valor que aparece dentro da coluna país, o valor Brasil, ou os Estados Unidos. Ou seja, pode aparecer um ou outro. E agora, o in é basicamente semelhante ao que a gente acabou de ver. A diferença é que a gente vai usar ele para reduzir a fórmula. Ele é mais prático, ele reduz, ele vai tornar a fórmula, digamos, mais enxuta. Então, o que seria? Criar uma condição ou com base em valores de uma lista, usando chaves. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai estar usando chave, bem aqui. Vamos usar a chave para mostrar quais são os valores que nós, nesse caso aqui, são os valores que estão dentro da coluna país. E esse in aqui, ele vai substituir aquelas duas barrinhas. Então ele vai ser ou o Brasil, ou o Japão, quer dizer, ou Estados Unidos, ou Holanda. Então esse in ele é como se fosse o ou. Mas quando a gente quer fazer várias comparações, ou seja, vários ou isso, ou aquilo, a gente pode usar o in, porque fica mais enxuta. Fica mais simplificado, fica mais prática a forma. Então, nós terminamos aqui essas funções de DAX, tá? A função operadores.